Olá, boa tarde, saudações a você que nos acompanha mais uma vez em mais esta edição do Opinião Cidade, aqui pela TV Cidade, canal 16 de São José do Rio Preto. Daqui a pouco eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, mas antes disso, prestem atenção aí nas principais notícias desta sexta-feira. Parte da obra do novo fórum, cuja construção está paralisada desde 2009 no bairro Chácara Municipal, vai ter mesmo que ser demolida, devido a falhas na construção. Enquanto o novo fórum não é construído, o Tribunal de Justiça do Estado paga R$ 190 mil mensais pelo aluguel de um prédio para abrigar parte do judiciário. E a Justiça condenou a Prefeitura riopretense a pagar indenizações que totalizam R$ 300 mil a duas famílias que perderam parentes devido a falhas e omissão de serviços públicos. Num dos casos, um homem morreu em consequência da gripe suína após esperar mais de uma semana pelo diagnóstico. Em outro caso, dois irmãos adolescentes morreram afogados numa represa do município. Completam-se hoje 2 meses da maior tragédia ferroviária da história riopretense, o descarrilamento de novembro no Jardim Conceição. O acidente ainda não tem respostas sobre as causas e nem responsabilizou ninguém até agora. Bem, sexta-feira é dia de a gente conversar sobre cultura e, para isso, a gente conta sempre com a colaboração da Academia Riopretense de Letras e Cultura, cujo presidente, Dr. Antônio Carlos Del Nero, está aqui hoje e traz como convidado o professor Salvatore D'Onofrio, com quem nós vamos ter a oportunidade de conversar bastante sobre a obra literária dele, a obra de criação dele na área de literatura, na área, enfim, é uma obra vastíssima que está disponível. O professor estava me dizendo que já está disponível, inclusive, alguns títulos na internet. Ele abriu mão dos direitos autorais, está na internet, qualquer um pode consultar, pode tomar contato com esses livros dele. Daqui a pouco nós vamos conversar bastante sobre isso. Antes de começar o assunto com o professor D'Onofrio, eu queria conversar com o Dr. Del Nero sobre um post que ele colocou ontem no Facebook, comemorando, descobri ontem que o Dr. Del Nero é um bitomaníaco. É também um grande fã do conjunto musical Os Beatles, os ingleses The Beatles. Ele lembrou ontem, para quem é fã dos Beatles, que hoje, 24 de janeiro, é o dia em que, em 1958, o Clube Caverna, em Liverpool, recepcionou os Quarrymen. Na verdade, era o primeiro nome da banda de John Lennon e Paul McCartney, e que se apresentaram naquele local. Mais tarde, já com o nome oficial de The Beatles, foram mais de 250 apresentações naquela casa de shows e milhares em todo o mundo. Boa parte da nossa geração, imagino que a gente seja mais ou menos da mesma geração, doutor Del Nero, foram muito ligados nos Beatles, né? Puxa vida, até hoje eu curto os Beatles. E, como você bem disse, foi uma geração marcante. Paul McCartney está aí até hoje fazendo sucesso. Sem dúvida. E é inesquecível. Esse grupo foi formador de opinião, de geração, de costumes, né? Tradições, e não só a nível regional, local, mundial. Isso aí foi para mim marcante, por isso que eu fiz questão de postar isso. E o mais impressionante, doutor Del Nero, é que os Beatles, a longevidade do The Beatles não foi tão grande, foi um conjunto que durou pouco tempo, mas a obra deles foi tão densa, foi tão grande, que até hoje, e por muitos mais anos ainda, vai continuar influenciando pessoas, influenciando gerações, não é isso? Pelo menos para mim, até eu morrer. Bacana você ter lembrado isso ontem no Facebook. Obrigado. Aliás, é bacana o Facebook também por causa disso, né? Claro. Essas mídias sociais permitem que a gente compartilhe algumas coisas, algumas informações, para que não fique guardado só para a gente, né? É verdade. Bom, com imenso prazer, com grande alegria e com muita honra que nós recebemos hoje aqui o professor Salvatore D'Onofrio, que é escritor e professor. Ele é italiano de nascimento, mas naturalizado brasileiro, doutor em letras pela Universidade de São Paulo, docente em teoria da literatura e membro da Academia Riopretense de Letras e Cultura. Professor D'Onofrio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu começo com uma pergunta que é título de um livro seu. Pensar é preciso, né, professor? Bom, eu agradeço o colega Del Nero, Antônio Carlos Del Nero, pelo convite para participar aqui. Já vi outras vezes, mas sempre é bom a gente se comunicar com o pessoal de Rio Preto e da região, falando sobre cultura
Eu tenho um livro que chama Pensar é Preciso. Eu acho que nós estamos aqui... O tema da nossa conversa é sobre o conhecimento. O conhecimento é que nos dá a possibilidade, não é, de evoluir na sociedade. Quer dizer, o problema, pensar é preciso, não é que ele é preciso porque ele é fundamental para o ser humano. Já o Descartes, dizia no século, já morreu 1560, na época da Renascença europeia, já dizia cogito ergo sum, quer dizer, eu penso, por isso eu existo. Em que sentido? Porque somente pensando é que a gente se descobre como humano. Porque o ser humano que não pensa, ele não é mais humano, ele é um animal. Eu diria que pensar é preciso e privativo do ser humano, né? É privativo, porque somente o ser humano é que pensa. Se a gente não pensar... Porque as coisas que nós fazemos, né? Por exemplo, no fato, os instintos fundamentais, que é a conservação própria através da alimentação e a conservação da espécie através da cópula, da relação sexual e tal, isso aí os animais também fazem. Eles também procuram abrigo, eles se alimentam e tal. Agora, o que distingue o homem do animal é a reflexão sobre aquilo, sobre o que se está fazendo, precisa tomar consciência das coisas. Porque, veja bem, os animais põem filho no mundo, não é? Põem cria, não é? Quer dizer, isso. Mas de uma forma irresponsável. Não sei, uma cachorra põe uma dúzia de cria lá e tudo é que se vire. Se o ser humano fizer a mesma coisa, ele está sendo igual ao animal. O ser humano tem que saber que a educação de um filho é uma grande responsabilidade, é um problema muito sério. Então ele não pode pôr muitos filhos no mundo, por quê? Porque não vai ter condições de dar a ele criação e educação compatível com a sua... Então, se ele faz filho sem responsabilidade, ele está sendo igual ao animal. Quer dizer, daí o problema de fazer a mesma coisa na política, por exemplo, né? Eu não entendo uma coisa dessa. Existem políticos corruptos, não é isso? Então, agora, por que botar sempre os mesmos corruptos? Se não sabemos que é corruptos? Por quê? Nós temos uma arma para mudar essa situação. Se ele não presta, não vou votar mais naquele. Agora, quando é por causa da pobreza, o voto de cabeça, isso é muito ruim. Que você faz do seu voto, que o voto não é um problema individual, é um problema social. Quer dizer, quem vai governar um país, um estado, uma cidade, não é? São os nossos representantes. Os nossos representantes sejam honestos e competentes. Se não for honesto e competente, não posso votar mais nele. Não é isso? Então, esse problema de pensar, que é fundamental para a sociedade, não é somente apenas um fato cultural, para a decisão intelectual, não é isso, não. É para o viver do dia a dia. Nós precisamos pensar o que estamos fazendo. Essa reflexão sobre a vida, não é? Que é isso que distingue o ser humano do outro que não é. Então, é verdade que os países, as nações que mais cultam, que mais pensam, que mais produzem intelectualmente, são as mais ricas também. Quer dizer, como as famílias também, porque a cultura é uma fonte de enriquecimento também. Porque se você não tem uma base cultural, você não vai arrumar um bom emprego, sem cultura, sem estudo, sem preparação. Então, esse Pensar é Preciso é um livro que eu escrevi já há alguns anos atrás, e que fala uma espécie de história da humanidade, da evolução da humanidade. Que a minha área específica de conhecimento é teoria literária. Aí, eu quando estava ainda na docência, fazendo a minha carreira, escrevi vários livros, que escrevi 15 livros no total, né? Mas os primeiros livros foram sobre literatura mesmo, né? E tive a sorte de ser pela Ática, não é a Ática que aceitou os meus livros e fez o primeiro um livro que acho básico, que esses livros depois foram reeditados várias vezes. A Ática produziu 2 livros fundamentais. Um é História da Literatura, a Literatura Ocidental, Autores e Obras Fundamentais, em que
eu faço uma história da literatura ocidental, desde a época greco-romana até os nossos dias, estudando os movimentos literários, né, que vem desde a época grega, depois a época alexandrina, romana, e a Idade Média, a Renascença, e se evoluindo como a literatura evolui através dos tempos, no contexto também de filosofia, porque não pode estudar literatura sem história civil, sem filosofia, sem ciência também, porque a evolução dos grandes, a evolução da humanidade se deu para os grandes cérebros, os gênios da humanidade, que alguns são poetas, escritores, outros são filósofos, outros são cientistas. Né? Todo mundo são os alicerces. Os alicerces. Então, eu, de cada época, peguei os autores mais importantes. E essa obra é sobre literatura, mas já abrange também a cultura geral. E depois fiz o outro que chama-se, que é sobre a teoria do texto, quer dizer, forma e sentido do texto literário. Então, como o texto literário, quando o primeiro livro é diacrônica, é a evolução da literatura, isso aqui o texto visto em si como elemento de arte. Então, eu estudo os elementos estruturais do texto que servem para qualquer pessoa, por exemplo, o problema do tema, do assunto, do personagem, do tempo, do espaço, tudo não isso aí... Não se trata de gramática, nem de sintaxe, nada gramática, disso, né, não, sobre a literatura. É a estrutura do texto literário, quer dizer, como o texto se compõe, os seus elementos fundamentais, que são uma história, essa história vivida por personagem, num tempo e num espaço, né? Como eles, todo o texto tem um significado. Como do significado se vai ao significado. Quer dizer, é uma parcela de vida, de mundo que está lá dentro do escrito de um grande poeta, né? E depois eu fiz... então, eu trato dos grandes escritores, poetas, artistas, e isso quando estava trabalhando na faculdade. Depois que aposentei, eu tentei ampliar mais, incorporar, além da literatura, as artes e também a filosofia, a religião, estudos sobre uma cultura mais abrangente. Você né? ampliou o seu espectro de temas. Meu espectro. Eu fiz um dicionário de cultura básica, parece uma loucura, como uma pessoa só faz uma enciclopédia, fiz a pequena enciclopédia da cultura ocidental. Eu fiz o que se encontra em 12 volumes de uma enciclopédia, a britânica ou qualquer uma assim, eu coloquei num livro só de uns 700 páginas. Por quê? Porque eu peguei o que era essencial. Os homens, as obras, os artistas, os filósofos, os cientistas, que deixaram a sua marca, que foram fundamentais para a nossa evolução. Então, deixei de dar todos os secundários. Sim. Quer dizer, só peguei os principais, né? Então, por exemplo, como Einstein, não sei, Dante Alighieri, Machado de Assis, os grandes, por exemplo, especialmente os três grandes, que eu acho maravilhosos. Agora é difícil fazer essa seleção, né, professor? Mas a seleção, por exemplo, o Marx, o Freud, o Darwin, isso aqui são gênios realmente. E o Shakespeare, nós somos grandes gênios. Einstein, essas pessoas todo mundo deveria conhecer. Então eu apresento neste livro, que se chama Dicionário de Cultura Básica. Está aí, professor? Vamos mostrar ali. O professor fez a gentileza de nos trazer alguns exemplares dessas obras dele. Um dicionário de cultura básica, não é? Você vê, tem aqui um gráfico aqui, que eu falo das pessoas de Darwin, Jesus, né, como fundamental, Einstein, Freud, Marx, Sócrates, Zeus, as divindades, tudo o que é de importante saber. Você sabe que é Júpiter, que é Einstein, aqui é rapidinho, você vê. Encontra. Isso sempre visando a divulgação da cultura. Porque eu não vivo disso, eu vivo da minha aposentadoria. Não tem. Tanto que eu liberei esses livros, esse aqui, e mais outro que escrevi Pensar é Preciso, porque isso aqui é na ordem alfabética. Não é? Você encontra, assim, através dos nomes, os grandes gênios da humanidade, não é? E os temas têm importantes sobre... Esse está disponível na internet, por exemplo? Na internet. Então, eu liberei a Wikipédia,
me pediu a cessar os conceder os direitos autorais para ela poder, eu ajudei a colocar na Wikipédia. Tem um link no meu site, e são 3 livros que eu liberei o uso, a leitura e também baixar, quer dizer, o download desses livros, porque eu tenho uma obrigação de agradecimento com o povo brasileiro, porque eu vim para aqui Senado, eu estudei numa universidade pública em São Paulo, trabalhei numa universidade pública, tudo que eu tenho devo ao povo brasileiro, que o seu imposto me sustentou. Então, a minha gratidão agora é retribuir gratuitamente todos esses livros que eu publiquei, quer dizer, não quero receber mais nada, eu quero apenas que os outros possam adquirir cultura. Isso que, porque sem cultura um país não vai para frente, né? Então, estes 2 livros, 3 livros, bom, este outro é sobre pesquisando, que é teoria prática de uma monografia, como ajudar os alunos a fazer tese, mestrado e tal. Então aqui é um pouco mais prático. Mas é uma necessidade muito grande dos alunos nessa fase aluno para fazer pesquisa, né? Agora, esses outros 2, uma é a visão diacrônica, esse aqui é uma história da cultura, este aqui são dicionários sobre, que é mais fácil consultar, esse aqui, agora esse aqui, porque aqui eu começo, em 12 capítulos, começa desde a época greco-romana, depois vai para Moisés, as 3 religiões, né? A religião de Moisés, depois de Cristo e depois de Maomé. São os 3 grandes profetas, né? Que deram origem a 3 religiões. Quer dizer, a religião judaica com Moisés, depois o cristianismo com Jesus Cristo, depois o islamismo com Maomé. Agora, essas 3 religiões têm toda uma origem, toda essa origem, a religião abrâmica. Está a origem no pai Abraão, que teria vivido 4.000 anos antes de Cristo, né? Porque Moisés viveu 3.000 anos e ele já existia a cultura de Abraão. Então, eu apresentei essas religiões, o mundo grego-romano, depois o mundo do judaísmo, não é? Todo o Gênesis, os livros do judaísmo, e depois chega o cristianismo. Quando vem Cristo é a pessoa mais maravilhosa que existia no mundo. Quer dizer, porque Cristo ele é um grande revolucionário, porque ele substitui a religião judaica, né, que é fundada sobre o ódio, sobre a vingança, olho por olho, dente por dente. Como disse, olho por olho, dente por dente, significa que se faz assim, todo mundo fica cego e desdentado, né? Porque se um matou o outro, fica cego e desdentado, olho por olho, dente por dente. Sobretudo num certo país dos trópicos que a gente conhece, né? Porque tudo assim, não é possível. Então, Jesus Cristo, o que ele fez? Vem substituir essa religião do ódio, que é própria do judeu. Imagine só, acreditar em Moisés, que teria recebido uma revelação divina, não é? Para eles fazer um povo, este povo privilegiado, que em busca da terra prometida, que seria a Palestina, não sei o quê, e lutar contra os outros povos. Mas como é que um Deus escolhe um homem, Moisés, é um povo judeu? E os outros povos que viviam ao redor, babiloneses, egípcios, não eram também filhos de Deus? Como é que um homem pode viver brigando com os outros? A luta entre árabes e judeus já vem de Moisés assim. Quer dizer, por que esse Deus da guerra, da vingança, um Deus... Esse que é o problema, que muita gente pensa que Deus criou os homens. Não é, são os homens que criaram os deuses. Os homens que fazem os deuses, a sua imagem é semelhança. Quer dizer, os judeus que criaram um tipo de Moisés quer dizer, eles que criaram uma concepção de Deus que é um Deus faccioso. Que o Deus dos judeus, os outros não são filhos de Deus. É os indígenas que vivem nas Américas, em outro lugar, que não são filhos de Deus, só aquele povo lá que é. Como é que um Deus que é todo amor, como poderia selecionar assim, não é isso?
Aí veio Jesus Cristo que ele reverteu e saiu, o Deus do amor. Então universalizou, o Deus não seria Deus do judeu, mas Deus de todos os povos. Não é isso? Então substituiu a religião do ódio agora com a religião do amor. Quer dizer, isso foi a grande revolução de Cristo. Agora, dizer se ele é filho de Deus, não é isso, são outros 500, né? Quer dizer, nós vamos ver a pessoa como ele, porque ele nunca disse que era filho de Deus, nem que se enganou, nem nada. Isso aqui é coisa que vieram depois, né? Mas ele foi um grande revolucionário. Ele fez uma filosofia de vida. Que já se encontrava, ele foi morto pelo povo, não é? Como o povo, 300 anos antes, matou Sócrates. Isso. Quer dizer, para mim, os dois figuras mais maravilhosos do mundo foi Sócrates, que é o pai da filosofia, do pensamento, fazia que ele começar a pensar realmente, né? Ele dizia assim, eu não sei de nada, a única coisa que eu sei é de não saber nada. Eu só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Quer dizer, aquele problema é colocar a pessoa perante a dúvida, não é? Para poder pensar e refletir se é bom, não é? Não, porque o grande problema da religião é o dogma. É você acreditar naquilo como que é verdade e você não tem uma certeza daquilo, né? Quer dizer, que você vê como você tem a religião, a arte. Religião e arte vão juntas, que elas são fruto da fantasia, da imaginação. Quando você entra já na filosofia e na ciência, você não está mais na realidade, da verdade, do comprovável. Né? Então, são dois campos, que tanto que a religião, a religião e a arte nascem juntas, uma independe da outra, quer dizer, primeiro veio a religião fomentou as artes depois fomentaram a religião. Quer dizer, você tem o homem primitivo, né, que perante as tempestades, vulcões, tudo uma série de desgraças cósmicas, e doenças, isso e aquilo, se pergunta que fica com medo, sabe, não se conforma com o sofrimento e com a morte, e inventa entes sobrenaturais. Não é isso? Inventam os deuses. Os gregos inventaram o deus Júpiter, que é o Zeus grego, não é? Minerva, Vênus, Marte, o deus da guerra. Deus para tudo quanto é coisa, inventavam esses deuses, tentando explicar, né? Os mitos surgem na tentativa de explicar o que eles não conseguiam, não sabiam a origem das coisas, não é isso? Então, e a ciência corria ao lado, né? Não, a ciência veio depois. Porque os romanos que conseguiram, eles pegaram a filosofia grega e criaram seus próprios deuses. Né? A ciência realmente ela veio na Renascença. Renascença só. Lá que veio a ciência, quando o sistema, porque antigamente o sistema ptolemaico, do Egito, se imaginava a Terra como uma plataforma, né, fixa no mar, plana, e o Sol que girava ao redor dele, que estava embaixo estava o inferno, em cima estava o céu, né, o paraíso, o inferno embaixo, é uma plata seca, e o Sol que girava para acalentar, para dar vida. Era isso aí. Quer dizer, somente a partir da Renascença que esse sistema ptolemaico foi superado, que veio o Galileu, o sistema copernicano, com Galileu, os grandes, Newton, Galileu, Leonardo da Vinci, os grandes da Renascença, que demonstraram que não era assim, que a Terra não era chata, não era plana, ela era redonda, que as águas dos oceanos não eram retas, tinha a curva, né? Começaram as grandes navegações, começaram com isso. As grandes navegações, o descobrimento, depois levou o descobrimento, né? As navegações que perceberam que o mar não acabava lá, ele continuava, ele ia. Aí viram que era o contrário, que era a Terra que girava ao redor do Sol, não o contrário. É para isso que as igrejas, até agora, acho que não admitem isso aí, porque está escrito lá na Bíblia. O problema é que, enquanto a ciência avança, evolui, a religião
fica fixa no tempo. E a fixidez é a morte. Se apega em dogmas, né? Não, é aquele dogma que não evolui. É. O que Moisés diz? Não é? 3.000 anos atrás, ainda hoje é válido. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já existiam antes de Moisés. A pessoa não sabe disso. A pessoa pensa que foi, não sei, que Deus, mas não foi nada. Não tinha nenhuma aparição de Deus. 10 mandamentos já existiam. No Código Hammurabi, antes de Moisés, já existiam os mandamentos. Que os mandamentos, esses 10 mandamentos, podem ser resumidos em um só. Que o filósofo alemão Immanuel Kant, não é? Lá, depois, já no século XVIII, dizia assim, chama de imperativo categórico. Você não tem que roubar, não tem que matar. Quer dizer, por quê? Porque o viver em sociedade implica nisso. Isso. Quer dizer, é um imperativo categórico. Não é uma coisa que Deus falou, não tem nada disso. A moral, a sociedade tem que viver respeitando um ao outro. É um código civil e penal, né? Eu respeito o outro. Se você quer ser respeitado, você tem que respeitar. Então, a vida em sociedade, ele me dá muita regalia. Ele me dá fazer comida, me dá o carro para andar, uma série de casa para morar e tudo. Mas ele exige o respeito ao outro. Eu não posso jogar uma coisa na rua, ofendendo o outro. Eu não posso pôr a música alta para atrapalhar o sono de outra pessoa. Este respeita ao outro, que canta de imperativo categórico. Não depende de religiões, ele é próprio do ser humano civilizado. E à medida que mais se afasta da animalidade, é porque o que é o ser humano? Afinal de contas, o ser humano é um animal evoluído. Quer dizer, um cérebro neurônico que evoluído. Quanto mais evolui, não em quantidade, mas em qualidade de sinopses das células, dos neurônios. Né? Das sinapses, né? As sinapses, os neurônios que funcionam. Quer dizer, você mais evolui e você mais se afasta da animalidade. Nós um dia vamos chegar até a espiritualidade. Nós vamos chegar à espiritualidade, porque a espiritualidade é no sentido assim, não no sentido de sobrenatural, mas no sentido de a gente perceber que o amor é fundamental na vida dos seres humanos. Não podemos viver sem o amor, sem o respeito um ao outro. Que o egoísmo é próprio da besta. Não é um sentimento humano. Não é racional, não é entendeu? Racional, né? Você tem que se afastar do egoísmo puramente natural. Tem que evoluir. Evoluir para uma espiritualidade, para uma fraternidade. E a responsabilidade perante o outro, né? perante a sociedade. Então, esse Jesus Cristo já tinha percebido. Isso é filosofia cristã, né, professor? É a filosofia cristã. É a filosofia cristã. Você entendeu? E Cristo já foi perceber antes de Kant, antes de Gandhi, e antes de Cristo somente alguns, como Sócrates, já mesmo percebeu isso, que ele interrogava sobre a divindade, para que isso, se era verdade ou não. Quer dizer, ele foi morto porque ele... porque a verdade dói, né, professor? Porque ele fazia o discípulo pensar. Sem dúvida. Criar aquela dúvida, não é? As parábolas. Sempre as parábolas. O problema da maiêutica, que ele dizia que a maiêutica, ele dizia assim, que ele estava fazendo a mesma coisa que a mãe dele fazia, porque a mãe dele era parteira, não é? Quando a mãe dele ajudava um ser humano a vir à luz, ele ajudava os seus discípulos a pensar. Se a verdade que está dentro da gente, ela tem que vir à luz. Que a verdade está dentro de nós. Só que nós não descobrimos, estamos ocultos. Então, a função do filósofo, do professor, do educador, é fazer com que... Despertar a verdade, despertar o pensamento, a reflexão sobre aquilo. Se é verdade ou não é. Pensar é preciso. Professor Salvatore D'Onofrio, é maravilhoso conversar com o senhor sobre essa abordagem humanística da evolução dos povos, desde o senhor disse, desde a cultura greco-romana. E o senhor começou na cultura greco-romana e no pensar possível, o senhor foi até onde? Chegou aonde? Até os nossos dias, e até Einstein, chega até a física quântica, tudo isso. Eu fiz essa pergunta agora, porque o senhor, ao se referir a alguns luminares do pensamento ocidental, precisamente, o senhor falou em Einstein, falou em vários outros, e citou um brasileiro.
Machado de Assis, né? Não, é que o senhor Machado... considera ele um grande nome do pensamento brasileiro? Não, é que eu falei no meu livro aqui, Dicionário de Cultura Básica, eu coloco autores e obras, autores especialmente, que tiveram uma ressonância internacional. As pessoas são conhecidas fora do próprio país. Os gênios, né? Machado de Assis, para mim, como Fernando Pessoa, são gênios também. Muito Machado de Assis, eu adoro Machado de Assis, eu li todas as obras dele. Machado de Assis é fundamental. Ele é o único brasileiro nesse time aí? Não, tem Carlos Monte Andrade, tem Manuel Bandeira, não estou deixando assim, os melhores eu peguei. Eu simplesmente deixei de lado os secundários, porque senão não caberia aqui. Então, provavelmente de espaço, e apenas me limitei àqueles autores. Os imprescindíveis, cientistas, filósofos, artistas, né? Eu falo de Leonardo da Vinci, dos grandes, aqueles que deixaram uma marca na história da humanidade. E acho que o Machado de Assis deixou uma marca, não somente na cultura brasileira, mas no Ocidente todo. Eu acho que todo mundo, não digo todo mundo, mas Machado de Assis é um autor digno de ser estudado internacionalmente, porque ele é um gênio realmente da literatura. O pensamento humano ocidental, ou até internacional do mundo todo, né? Ele ainda continua produzindo homens assim, professor? Estão nascendo pessoas que estão destinadas a fazer os outros pensarem? Claro, eu acho que isso quando mais avançamos, eu acho que a evolução é uma coisa, é questão de tempo. Nós vamos chegar lá. Somente que a evolução da humanidade é muito lenta. Sabe, quando milhares de anos, milhões de anos levou para o ser humano, que se sair da posição de 4, descer das árvores, começar a andar, você levantou, o Homo erectus, depois um Homo laborans começou a trabalhar, até chegar o Homo sapiens. Levaram milhões de anos. É uma evolução muito demorada, entendeu? Então, por isso que alguns países já estão chegando lá. Você vê os países do norte da Europa, escandinavos, anglo-saxônicos, eles estão chegando quase lá. E eu estive na Nova Zelândia a semana passada, Natal, minha irmã lá. Nova Zelândia é um país colonizado por ingleses, né? É primeiro mundo lá. Você não ouve barulho, todo mundo respeita a lei de trânsito, é coisa fabulosa. Ninguém fecha a porta, porque ninguém entra na casa do outro. Não existe isso. Próximo. Respeita o próximo. Que cai na filosofia cristã. Ninguém joga uma coisa na rua, ninguém importuna a outra pessoa. Entendeu? Isso que é civilização. Eu respeito a outra pessoa. Né? Esses aqui estão chegando os países do norte da Europa, com mais cultura, não é? Agora, vê os países da África. O pessoal fica no mundo e depois, em barco, você vai para a Itália, aqueles barquinhos, aquelas coisas todas, e moram afogados lá. Eu pergunto, por que tem que pôr filho no mundo se não puder sustentar? Eu lecionei 2 anos no Recife, depois que aposentei aqui, me chamaram na Universidade Federal do Recife para ajudar na pós-graduação em letras. Eu adorei aquela região toda do Nordeste, mas cansei de ver a cultura da esmola. Eles vinham pedir, não queria saber de trabalhar, pedir esmola. Você está na praia e vem gente pedir esmola na praia. Na sala de aula não estava gente pedindo esmola. Isso tem raízes históricas. Histórica. Né? Eles acham que não, que eu tenho que sentar. Aí, no último dia lá, eu saí na escadaria da universidade, estava uma mocinha de 20 anos, assim, com uma criança, um menino de 2 anos assim, no braço, e a barriga desse tamanho. Aí eu falou, me ajude, pelo amor de Deus. Eu olhei para ela e disse, moça, mas por que eu devo te ajudar? Você é meu responsável. Se você não puder sustentar o filho que tem aqui, por que colocar outro filho na barriga? Por que um tem que sustentar o filho do outro? Você é obrigado a ter filho? Se não pode sustentar, não tenha. Ela ficou olhando para mim. O senhor falou isso para ela? Falei. Ela ficou olhando para mim como se fosse coisa do outro mundo. Mas assim não está simples. Se não pode sustentar o filho, por que colocar outro no mundo? Um raciocínio lógico. Lógico. Mas por isso que é pensar em filhos, é só pensar nisso aí. Você não é obrigado a ter filhos, gente. Se você quer ter o prazer de ter filho, tenha um. Não pode sustentar aquilo, não para.
Por que tem mais filhos? Para outros sustentar, para deixar com a avó, com a tia, não sei o quê, ou no orfanado, não sei o quê. É só raciocínio. Isso não, é tão simples não ter filho. Você pode transar, usa a pílula, faz alguma coisa com a Meios existem, né? Tem jeito meio. É só você usar a cabeça de, eu não posso dar isso, eu não vou pôr mais filho. Por que tem que estar filho para outro depois sustentar? Para ganhar uma bolsa família por aí? É verdade. Eu vou pedir sua licença, professor, doutor Leonero, para um rápido intervalo no nosso programa e nós voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Opinião Cidade. Até já. Itamaraty Contabilidade e Auditoria, 30 anos de serviço. Nem precisa dizer que vale a pena. Alcançamos todo o Brasil através da Rede Nacional de Contabilidade. Itamaraty Contabilidade e Auditoria. Inteligência fiscal é aqui. Quem melhor do que a TV da cidade pode falar com Rio Preto? Somos a voz e a imagem da cidade. Mais versátil, mais humana, mais comunitária, mais gente. Mostramos o desenvolvimento da cidade. Discutimos as questões políticas, o esporte, a sociedade, prestamos serviço, ajudamos a comunidade. Estamos no ar 24 horas, de olho em Rio Preto, informando e divertindo. Seja nosso parceiro cultural. Acesse www.canal16.com.br. O nosso e-mail é tvdacidade@hotmail.com. Telefone 3212-2829. Fale com a gente. TV da Cidade. A TV que é sua e da cidade. O ovo do mosquito da dengue está esperando você bobear para eclodir e atacar. O contato com a água desperta o bicho. Não deixe isso acontecer. O que fazer você já sabe. Não deixe no tempo nenhum objeto que possa acumular água. Tampe vasos sanitários, caixas d'água e ralos. Limpe as calhas. Feche o lixo. Vamos juntos acabar com a dengue. Prefeitura de São José do Rio Preto. A oração prepara o ambiente. Nossa Senhora se aproxima. Os videntes a veem, escutam e transmitem sua mensagem a todos os presentes. Você e sua família estão convidados para participar da aparição da Virgem Maria aos monges videntes da Ordem Graça Misericórdia, neste sábado, 19 horas, no Centro Regional de Eventos em São José do Rio Preto. Será um encontro gratuito e aberto a todos. Nós estamos de volta com Opinião Cidade, aqui na TV da Cidade, hoje conversando com o professor Salvatore D'Onofrio, que é pesquisador, que é escritor e professor universitário, quer dizer, uma liderança da comunidade científica, intelectual aqui de São José do Rio Preto, membro da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, cujo presidente, o Dr. Leonero, está aqui, e eu vou confiar ao Dr. Leonero agora a missão de fazer um bate-bola com o professor D'Onofrio nesse segundo tempo do programa. Foi um imenso prazer. O professor D'Onofrio é imortal, ele ocupa a cadeira número 7, que é o número emblemático, né? Número 7 é o número emblemático. Cabalístico. Professor, to be ou not to be? Então, é isso que eu estava dizendo, a diferença entre o intelectual comprometido e o intelectual livre. Quer dizer, o Dante Alighieri e o Shakespeare são os dois grandes poetas. Dante Alighieri é o maior da língua italiana, Shakespeare é da cultura britânica, não é isso? Os dois foram grandes. Só que viveram em épocas diferentes. O Dante Alighieri viveu 300 anos antes do Shakespeare. Que Dante Alighieri está colocado na Idade Média, quer dizer, ele morreu em 1265. 1221, acho que morreu. Século XIII, né? É século XIII. Ele escreveu uma obra chamada Divina Comédia, que é uma obra colossal, monumental, que fala do inferno, o purgatório e o paraíso. Essa obra dele é uma súmula de toda a doutrina cristã. Está lá tudo, os pecados, as virtudes, tudo lá. Ele ainda acreditava nisso tudo, não é isso? É aquela fé absoluta que está naquilo. Já quando vê Shakespeare, na época da Renascença,
3 séculos depois. Já o que é a Renascença? A Renascença é que o homem estava morto, por dizer na época medieval, que só era, a cultura era apenas religiosa, não havia cultura laica. Eles tentaram destruir, ocultaram as obras gregas e romanas, porque diz que eles falavam de amor, de liberdade, a coisa toda, e que é contra o cristianismo. Então eles, a cultura pagã, está contra a cultura pagã, não é isso? Então, veja bem, quando vem Shakespeare, ele quer dizer, ser ou não ser, é a reflexão sobre a vida. Será que vale a pena agora eu matar isso aqui ou não matar? Ou me suicidar? O que é a vida? O que é a vida perante a morte? Então, é que depois, mais tarde, o Descartes, o francês, vai por o pensar a reflexão. Quer dizer, o Shakespeare é o poeta que pensa, reflete, questiona. Ele questiona os costumes da época. Já Dante Alighieri era cético como eles são. Né? Ele está dentro da doutrina cristã católica. Né? Por isso que alguns consideram o Shakespeare maior do que o Dante Alighieri. Não pela qualidade poética, o Dante Alighieri foi um grande poeta, mas pelo fato de Shakespeare ter esse questionamento sobre a realidade. Né? Porque faz pensar a gente, né? Questiona. Né? Então, e agora, professor, na época contemporânea, Einstein ou Maxwell? O quê? Max Planck. Max Planck. Max Planck. Eu acho que ele não são contraditórios, um complementa o outro, porque, veja bem, o problema do Einstein, eu acho que ele é fabuloso na teoria da relatividade. Ele conseguiu ver que o espaço e o tempo não são dois conceitos separados. Estão juntos, não existe tempo sem espaço, nem espaço sem tempo. Isso é maravilhoso. Quer dizer, na teoria quântica, você é mais especialista do que eu, você sabe, a teoria quântica é uma coisa maravilhosa que acabou com o conceito de vazio. Não existe vazio, existe vácuo. Entre nós, não existe uma continuação que nós não vemos, porque é a chamada matéria escura. Né? A matéria ou a energia escura. Esse quanto de matéria? É o quanto de matéria que nós não vemos, mas existe. O que dá harmonia, união ao universo inteiro. Não somente dentro da Terra, matéria, o planeta com o astro e com o astro entre si. Quer dizer, o mundo realmente... O universo. Ele nunca... Estava dizendo para vocês, quando vieram a concepção, que a partir da Renascença, a concepção da Terra como apenas um planeta do Sol, um pontinho numa imensidão do universo. São milhões e milhões de galáxias, milhões e milhões de estrelas em cada galáxia. Agora, quando fala que Deus criou o mundo, por que criou tantas estrelas? Para que tantas milhões e milhões de galáxias? Se era para fazer até um pontinho, uma coisa minúscula assim. É redonda, se fez redonda, com placas tectônicas que dá terremoto aí. Por que não fez inteirinho, então, fazer com placa? Quer dizer, então, esse arquiteto, quer dizer, o Marcelo Gleiser fala assim, a criação imperfeita. Quer dizer, um arquiteto poderia fazer uma coisa melhor, não é? Quer dizer, agora, estamos aqui, agora, o que criou? Para mim não há criações. E eu acho que aquela frase daquele químico francês, Lavoisier, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Essa é uma grande verdade. De que criou o mundo? Não foi criado nunca. Ele sempre existia, sempre vai existir. Quando fala o fim do mundo, como é esse fim do mundo? Aonde que vai? Pode ter o fim da Terra como planeta, como um asteroide pode acabar, como acabou com os dinossauros, não é? Com um asteroide caiu, quer dizer, nós temos aquele o Big Bang, aquela grande explosão que teria acontecido milhões de anos atrás, não foi a única, tiveram várias, não é? Então são explosões que acontecem, quer dizer, mas nós não temos
uma origem disso aqui, ninguém sabe a origem do mundo. Ele sempre existia, sempre vai existir. Sempre foi resultado de transformações. De transformações. Então, professor, Tudo se transforma, não é isso? eu queria fazer uma pergunta. Nós somos partícipes ou observadores do universo? Eu acho que nós somos partícipes também, não é? Porque Einstein disse que era universal, mas eu acho que ele não bem quis dizer isso, porque Einstein se atribui muitas coisas a Einstein que às vezes não são dele, sabe? Eu acho que Einstein, para mim, foi um gênio. Eu adoro ele, né? Veja bem, perguntaram, porque Einstein era judeu, judaico, tudo bem. Aí os rabinos de Jerusalém colocaram ele na parede, porque se você é judeu, você, como cientista, você... Honra a sua crença. Honra a sua crença, você acredita em Deus, se manifesta contra isso. Einstein respondeu o seguinte: olha, perante a imensidão do microcosmo e do macrocosmo, eu posso até entender que existe alguma arquiteto, alguma entidade qualquer, mas que esta entidade está preocupada conosco, aí não. Então nós somos observadores do universo, percebeu, né? Não, mas esta entidade não está preocupada conosco. Claro. Você entendeu? O que dizia a própria... Como os grandes gênios se relacionam um com o outro, que já o Epicuro dizia isso. Que Epicuro era um mestre da chamada epicurismo, como uma doutrina, a doutrina do prazer, do carpe diem, então aproveitar o momento, tal. E que ele questionava, como Sócrates também questionou, o problema dos deuses e tal. Ele dizia assim: mas como posso acreditar em Deus? Se a concepção de Deus que nós temos, ele é a suma bondade e o sumo poder. Ele é poderoso e bondoso. Como posso acreditar nisso perante a existência do mal, da maldade, do sofrimento humano? Se ele quer evitar o mal, não pode. Então ele não tem o sumo poder. Se pode, não quer, ele não tem a suma bondade. Então, de um caso ou outro, não posso acreditar nele. Porque se ele existe, ele é bondoso, por que deixa as pessoas sofrer? O Einstein também diz a mesma coisa. Diz: mesmo que exista alguma ente sobrenatural, ele não está preocupado conosco. Se estivesse, não haveria tanta seca no Nordeste, ou tanta tempestade, tanta desgraça, tanta terremoto, tsunami, o diabo. Né? Professor, a simplificação dessa equação é aquela frase mais ou menos assim, né? Deus pode produzir uma pedra que ele não consiga carregar, e se ele não conseguir carregar, ele não consegue carregar. Né? E se ele não consegue... Não, porque, veja bem, o problema do milagre diz que Cristo ressuscitou Lázaro. Mas eu pergunto o seguinte: por que ele ressuscitou Lázaro e não ressuscitou os outros? É porque ele ressuscitou Lázaro, se ele sabia que ia morrer depois. Se era para tratar uma doença, porque ele sara o doente, não evita que ele pegue aquela doença. Quer dizer, você tem câncer, então é um milagrado, porque Deus tratou ele do câncer, rezou e se salvou. Mas por que ele permitiu que houvesse a doença? Você, como pai, você é um pai, tem um filho, não é isso? Você vai esperar que ele fique doente para depois sarar ele? Você não evita que ele fique doente, se pode evitar? Então são coisas que ninguém pensa muito. A gente vai na igreja, vai rezar, não sabe, porque daí a pouco o teto cai em cima, mata as pessoas que estão rezando. Mas o que está fazendo Deus então? Entende? Essas coisas que nós, por isso que temos que pensar e refletir. Quer dizer, cada um pode, a religião é importante, é fundamental, mas como autoajuda e tal, também, mas brigar por causa disso. Sim. Porque eu acredito em Deus, mas que Deus eu vou acreditar? O Deus de Moisés, o Deus de Maomé, o Deus de Buda, o Deus de Cristo, qual é o Deus, em verdade? Quer dizer, onde que está a verdade se as doutrinas são conflitantes? O muçulmano pode casar 4 vezes, eu não posso casar nenhuma vez, eu já não aguento nenhuma, 4 vezes pode casar, por que isso? Onde que está a verdade?
Quer dizer, É um ensinamento que é bem variável, né? Se é variável, como é o único deles. Como ele dá um modo de vida a uma, é outro sistema de vida para outras pessoas. Como é um pode, aqui pode, lá não pode. Tudo é relativo isso aí, não é? Eu não vejo o dogma, o valor absoluto. Eu vejo que tudo evolui conforme o tempo e o espaço. Não é nada de fixo. Que a diferença entre a ciência e a religião é o seguinte, que quando a ciência erra, porque isso todo mundo erra, se até uma música, todo mundo erra, tudo bem. Também o cientista pode errar, tudo bem. O Ptolomeu errou, achava, tudo bem. Mas quando escrevendo depois do outro cientista, ele corrige aquilo lá e admite o erro. Claro. Agora, a ciência, não, a religião não. O que Moisés disse 3.000 anos atrás, até agora é verdade. Não admite a possibilidade de erro. É o dogma, não é? A verdade absoluta, isso que é não... Porque para a ciência só existe o verdadeiro ou o fato. É o fato. Não existe outro. E, na verdade, existem milhões de porquês sem respostas, né? E nunca haverá respostas fora do âmbito filosófico, né? Assim, eu acho que o ser humano inteligente deve ser porquês. Pelo raciocínio lógico, pelo bom senso, pela verdade histórica, o que aconteceu, e pela ciência, pela observação científica, não é isso? Quer dizer, todo mundo pode errar, mas quando erra tem que corrigir. Agora na igreja erra, não corrige. Não, quer dizer, por que isso aí? Por que a igreja matou tanta gente, julgou e condenou tanta gente? Né? Na Inquisição, na coisa. Por quê? Porque disse, não, estava demonstrado que a Terra é redonda. Não, ele é quadrado. Porque Moisés disse que era quadrado. Não é possível, era firme, era reta. Professor, essas religiões modernas, no caso, o catolicismo mesmo, agora, que tem um novo Papa, etc. O senhor está percebendo alguma tentativa de corrigir algumas coisas, alguns desses erros que perduram no passado? O senhor consegue identificar isso ou não? Eu acho que o problema é estrutural. A igreja não vai em busca da verdade. Quer dizer, o problema, quando a crença acredita naquilo e não sai daquilo, quer dizer, a igreja não... Porque você vê os evangelhos, mas quando evangelhos escreveram? Sabe quando evangelhos? Tem milhares de evangelhos. Quer dizer, aqueles selecionados, os 4 evangelhos, dos 4 evangelistas, o Mateus, Marcos e tal, que ele foram estabelecidos no concílio de Niceu, 321 depois de Cristo. Mas foram selecionados, esses são verdadeiros. Os outros foram considerados apócrifos. Nessa época, o próprio Cristo que passou a deixar de ser apenas um profeta lá da antiguidade, né? E foi encarado aí como fundador do veja bem, cristianismo. Jesus Cristo não escreveu nada. Não, ele não fundou a religião Maomé católica. não escreveu nada. Moisés, ninguém escreveu nada. O que nós sabemos de gente que discípulo dele que depois foram escrevendo, 60, 70 anos depois que morta, se aparecer alguma coisa escrita. Se ele fosse realmente para inventar uma religião, por que ele não deixasse escrito direitinho e tal? Por quê? Foi 300 anos depois, mesmo Tratado de Latrão, não é isso? Começaram mais tarde. Paulo, né? Paulo começou. Paulo de Tarso começou a... Não, mas 300 anos depois é que isso foi codificado. No Concílio de Nicéia que foi dito, existe a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os evangelhos que têm que ser cultivados são esses aqui, são os 4. E aí deixaram considerar apócrifos os outros escritos, que encontraram anos atrás, agora, recentemente, encontraram no mar, perto do Monte Sinai, no mar Egeu lá, encontraram uma coisa arqueológica em que tem o Evangelho da Maria Madalena, né? O Evangelho de Judas, quer dizer, que são atribuídos a vários, porque a figura de Cristo foi uma figura importante, historicamente ele existiu, né? Sim, claro. Cristo existiu historicamente, ele era um judeu,
que ficou muitos anos no deserto, lá na tribo dos essênios, que era uma seita judaica, não é? Que se dá mais à meditação, a coisa. Ele viveu no deserto muitos anos e depois voltou para a Palestina porque teve um insight de revelar o que ele tinha pensado e sentido. Então, expôs a religião do amor, o evangelho, a palavra de Deus, a palavra do amor. Então, isso aí ele existiu agora, mas ele apenas falou. Mas ele não escreveu nada, não disse que era filho de Deus, não disse que tinha de não sei o quê, não tem nada disso. Isso aí é apenas... Agora, como sempre existem as pessoas, os discípulos dele, pessoas que gostavam dele, quer dizer, a turma do fã-clube, não é? Começaram aos poucos a escrever coisas. Seguidores, como de Maomé também. Maomé era analfabeto, não escreveu nada. Isso. Né? Foram os discípulos dele que fizeram tudo isso. Professor, você vê que a gente começou conversando, foi 1 hora, a gente vai conversar, vai demorar bastante para acabar. Já acabou. Já acabou. Eu queria agradecer muito o seu brilhantismo aqui, essa aula de civilização humanística que nós tivemos aqui. Muito obrigado pela sua presença. Desde já fica o convite através aqui do Deonero, para que o senhor compareça sempre que quiser aqui na TV da Cidade, para a gente brindar os nossos telespectadores com reflexões tão importantes. Se for útil em alguma coisa, estou à disposição. Muito mas útil, claro que sim. Se servir para alguma coisa, a minha função é divulgar a cultura, é fazer o que o povo pensa. Ele faz muito bem, ele faz com brilhantismo. Só para encerrar, o Deonero estava me dizendo que a Academia Rio Pretense de Letras e Cultura às vezes promove algumas palestras com os imortais, e inclusive com o professor Donofrio, né? E diz que as palestras do professor Donofrio estão aquelas entre as mais concorridas. As pessoas querem sempre. Mas está explicado por quê, né? Vocês perceberam por quê. Deonero, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, pela colaboração. Na semana que vem o Deonero avisou, na sexta-feira, infelizmente, ele não vai poder estar presente, né, isso no nosso programa. Então, a responsabilidade fica com a gente aqui, mas vamos tentar, coisa que não é fácil, substituí-lo aqui. Professor Donofrio, muito obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer também a você em casa por ter participado de mais esta Opinião Cidade, convidando você a estar conosco novamente na segunda-feira, a partir das 12 horas. Até lá, pessoal, um forte abraço a todos.